Bom, pessoal, nesse segundo vídeo da série de preparação para a Olimpíada da Aliança e Astronomia, temos uma questão envolvendo o assunto de gravitação universal, conteúdo presente normalmente no ensino médio. Assim, qualquer pessoa que assistir o vídeo vai ter alguns pontos que vai levar para seu aprendizado, né? Você talvez não esteja vendo gravitação, mas você já vê conceitos importantes sobre essa temática. Vamos fazer a leitura do enunciado da questão. Sabemos que a distância de média da Terra até a Lua, de centro a centro, como a gente está vendo aqui nessa imagem ao lado, deixa eu colocar uma caneta para ficar mais claro, de centro a centro é D. Ela é aproximadamente 384 mil quilômetros. E, como mostra a figura, a gente tem Terra e Lua e suas respectivas massas. A massa da Terra, mt, e a massa da Lua, ml. E a constante gravitacional, G. A partir dessas informações, calcule a força gravitacional. Calcule a força gravitacional que a Terra causa na Lua, F2. Essa daqui, ó, essa força que ele quer, F2. E depois desse processo, descreva F1, que é essa outra força. A força que a Lua faz na Terra. Vamos fazer esse cálculo para ver como é que fica. Temos aqui que ele quer a força gravitacional. A força gravitacional é dada pela lei da gravitação universal, né? E foi o Isaac Newton que propôs uma mecânica para determinar como esses corpos no espaço tinham suas interações. Por exemplo, essa daqui é a interação de força entre os corpos. Como é que os corpos se atraem no espaço? Vamos lá. G, a gente já tem um valor, que é 6,67, mas vamos montar a equação. G é a constante, massa P, mt é a massa da Terra, ml é a massa da Lua e d ao quadrado é a distância. Só que está ao quadrado. Lembra que aqui no nosso exercício é d. Dessa equação, a gente pode montar colocando esses dados. Vamos diminuir aqui para colocar na equação. G a gente tem 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton por metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Vou botar aqui em cima. Pronto. Depois a gente tem a massa da Terra, que já temos o valor aí. É 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Eu vou afastar aqui essa imagem para a gente dar prosseguimento. Vou botar aqui embaixo. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é vezes a massa da Lua, que é 7,36 vezes 10 elevado a 22 kg. Pronto. Deixa eu voltar aqui agora e diminuir essa imagem. Pronto. Temos aqui agora toda a parte de cima da equação e agora vamos colocar a parte de baixo, que é a distância ao quadrado. A gente tem a distância 384 mil quilômetros, que, pensando bem, a gente tem um valor de 384 mil quilômetros. Esse valor pode ser transformado em notação científica, como esses outros, porque quando a gente trata de valores grandes ou pequenos demais, é interessante usar essa notação, porque fica mais fácil os cálculos. Vamos ter aqui, ó, 384 mil quilômetros, está em quilômetros. Em notação científica, a gente teria 384 viraria 3,84 vezes 10
elevado a quanto? O número de casos de vírgula que ele foi. Se você não conhece a notação científica, é bom você dar uma revisada nesse conteúdo. Ele é bem importante. 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5 quilômetros. Certo? Vou colocar esse valor aqui. Colocar esse valor aqui, a gente pode perceber algumas coisas. Nessa equação, a gente pode simplificar alguns termos. Lembrando que esse aqui, ó, tem um errinho aqui, tem ao quadrado. E é justamente onde a gente vai avaliar. Porque a gente tem quilograma ao quadrado, quilograma e quilograma. Quilograma ao quadrado está dividindo esses outros. E se a gente multiplicar quilograma por quilograma, vai dar quilograma ao quadrado. Logo, a gente pode simplificar essas unidades aqui, restando apenas Newton vezes metro quadrado. Ah, tem outro detalhe que a gente pode simplificar. Por quê? A gente tem quilômetros e a gente pode transformar em metros. A gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Logo, a gente tem 3 casos à direita. Sempre adiciona 3 zeros nesse caso aqui, que a gente for fazer uma substituição. Logo, se a gente acrescentasse aqui casos à direita, elevaria o número do expoente que vocês estão vendo aqui, ó. Como a gente viu nesse caso aqui, ó, que a gente fez. Por quê? Esse valor com mais 3 casas seria o valor em metros. No caso, seria 384 milhões de metros. 384 mil quilômetros equivalem a 384 milhões de metros. Logo, esse valor ficaria 3,84 vezes 10 elevado a 8, porque a gente tem mais 3 casos que passaram aqui. Logo, a gente pode transformar esse valor. Então, vou fazer aqui. E lembrando, pessoal, essa força que a gente está calculando para o início é F2. Essa daqui que a gente está vendo. Melhorando isso aqui, a gente vai ter uma coisa importante que eu vou fazer aqui e depois coloco para vocês. Eu Pronto, pessoal. Estava escrevendo aqui, vocês acompanharam aí. A gente colocou de uma forma diferente. Por quê? Em notação científica, quando a gente tem multiplicação de notação científica, a gente de mesma base, claro, isso é um ponto importante, todos têm a mesma base, a gente pode multiplicar. E os expoentes, eles vêm somando. Logo, a gente está multiplicando todos os valores, 6,67 vezes 6 vezes 7,36. Aí multiplica pela base e soma os expoentes. E aqui embaixo a gente já fez a conversão da notação e já está em metros. Logo, a gente pode simplificar esse metro que vai ficar ao quadrado com esse que está aqui em cima. Logo, a gente vai ter isso aqui. F2 vai ser igual a esse fator aqui multiplicado. Vamos ver quanto é que ele fica multiplicado. Bom, pessoal, esse tipo de dado aqui, 6,67, 6, 736, normalmente é uma informação quando vocês têm acesso à calculadora numa prova. No caso da gente,
não terão questões desse tipo, porque vai precisar do uso da calculadora. Mas isso aqui é um exercício que a gente está resolvendo, tá certo? Então, essa multiplicação desses valores, a gente vai ter o número de 294,55 e esse fator vai estar multiplicando o restante. E aqui, fazendo essa soma, a gente tem menos 11 mais 24 dá 3, mais 22 dá 35 Newton. E vamos descer aqui nosso quadro para que fique mais claro e dê mais espaço para a gente continuar. E aqui embaixo a gente tem a multiplicação, tanto no caso o quadrado desses fatores, tanto esse quanto esse. 8 vezes 2, a gente tem 16, por conta da base que a gente está multiplicando. Já esse aqui, a gente vai levar ele ao quadrado. E a gente tem os seguintes valores: 14,74 vezes 10 elevado a 16. Lembrando, pessoal, de uma coisa importante da notação científica. Não podemos utilizar valores maiores que 9,9. No caso, maiores que 10, né, aproximadamente. A gente tem que usar valores dentro da casa entre 1 e 9, 9,9, normalmente. Pode ter alguma exceção, que eu não estou lembrando agora, mas como eu estou gravando para vocês, você pode dar uma olhada, revisem o material de notação científica. Salvo engano, é de 1 até 9,99. Não tenho certeza, mas vão lá confirmar. Vocês que têm que estudar, certo? Eu também vou reforçar isso, se é esse valor, mas estejam cientes, né? Que o valor deve estar entre 1 e 9, 9,9 no máximo. Temos aqui 294, então transformando esse valor, a gente fica com 2,94 vezes 10 elevado a quanto? A gente andou mais duas casas, 37 Newton. E aqui embaixo a gente fica com 14, que como cai no mesmo caso, a gente tem que diminuir esse valor. Logo, a gente vai ter 1,47. A gente não está utilizando na outra casa porque a gente está fazendo um arredondamento, tá certo? E vezes 10 elevado a quanto? A gente andou só uma casa, então 17. Quando anda da direita para a esquerda, a gente aumenta aqui no expoente. Isso aí é regra que você vai conseguir entender lá no assunto de notação científica. Posso trazer para vocês também, se alguém tiver muita dúvida nesse conceito. Mas que para essa prova não vai exigir muito. Pronto, a gente tem valores aqui e para dividir notação científica a gente tem que, se é a mesma base, a gente pode dividir os valores chaves aqui e repetir a base, mas diminuir os expoentes. Logo, F2 vai ficar esse valor que a gente tem aqui de 2,94 dividido por 1,47. Aí, vezes 10, a diminuição dos expoentes. 37 menos 17 dá 20. Logo, a gente tem 2 nesse valor, a gente vai ter 2 na divisão. E chegamos ao valor da força F2, a força que a Terra faz na Lua. E como a questão lá pediu para descrever F1, e eu vou trazer essa imagem lá para baixo, ó. Lembrando, ó, depois desse processo descreva F1, que é uma coisa importante que a gente vai fazer agora. Temos aqui, ó, F2, é esse valor, essa força, na verdade. E F1 é a mesma força, só que a gente tem
O inverso, né? A força que a Lua faz na Terra, é F1. Mas se a gente fosse calcular essa força, mudaria alguma coisa em relação a essa? Se as massas são a mesma, a massa da Terra e a massa da Lua continua igual, a distância continua a mesma, só mudaria a ordem da multiplicação. E isso não importa, né? Porque se a gente multiplicar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, sempre vai dar 6. Então, isso é um princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton. Está vendo que uma coisa envolve a outra? Se um corpo faz uma força em você de intensidade X, o outro corpo devolve, vamos botar entre parênteses, essa força no sentido contrário, sendo menos X. Logo, ação e reação. É um dos temas também que você vê bastante no ensino médio. Mas enfim, esse é o resultado dessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.